Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, terem aceitado esse convite. Agradecer o nome da FGM, né, que está nos convidando para fazer esse podcast aqui. Eu gostaria de apresentar os professores que estão aqui presentes hoje. Tem o Dr. Alcides Moreira, ele... Neto não, só o Dr. Alcides Moreira. Tá. Tem o Dr. Alcides Moreira, ele é mestre e doutor em terapêutica pela Universidade de Campinas e professor responsável pela disciplina de estomatologia, professor responsável por várias disciplinas aqui na Unigran, né? Mesmo professor. Ele também tem um programa que fala bastante sobre a parte da ROF, né? Ligando a terapêutica com a ROF e a parte da anestesiologia. Temos o professor Fábio Lorenzoni, que vocês já conhecem, aí das lives do Bazan Explica e tal, já foi algumas vezes convidado, né? O professor Fábio Lorenzoni também é professor, é doutor pela USP, né? Com um doutorado de sanduíche em Nova York, né? Temos professor também da Unigran, da disciplina de prótese da Unigran. Temos a doutora Monique Sansão, vou falar que é Bazan, tá? Doutora Monique Sansão, que é professora também da Unigran, professora de biossegurança, professora do curso de especialização de ortodontia da Unigran. E esse que vos fala aqui, que é o Bazan Explica. Né? E hoje a gente gostaria de começar um assunto falando, nós vamos fazer um bate-papo aqui de um podcast mesmo, e a gente vai começar falando sobre os desafios que cada um pensa da odontologia do futuro, né? Tanto atual quanto do futuro. São opiniões de cada um, né? Não tem nada a ver com a empresa, a FGM em si, mas a opinião de cada professor aqui e o que espera da odontologia, né? E para começar, eu gostaria de conversar com o professor Alcides, né? Um grande amigo. Professor Alcides, você que está nessa carreira do ensino aí já há muito tempo, né? Quanto tempo você já está nesse ensino aí? Desde que eu formei já vai dar 20 anos. 20 anos, hein, professor? 20 anos, hein, professor? 20 anos. Que beleza. 19 ainda. 19 anos aí na carreira de docente. E eu gostaria de perguntar para você, já aqui, aí já não, vocês, cada um vai falando o que acha, o que pensa, sobre o que você pensa da odontologia do futuro, tanto das especialidades antigas como das novas especialidades, como da ROF, que você tem bastante conhecimento. O que você acha, professor? Bom, primeiro, boa noite, Diego, boa noite, professora Monique, professor Fábio, prazer estar aqui com vocês conversando. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão ao vivo ali, que vão assistir a gente aqui no podcast. Obrigado pela oportunidade, obrigado à FGM pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E se a gente tivesse a bola de cristal sobre o que vai estar no futuro, seria fácil, né? Se a gente perguntasse 20 anos atrás como estaria a odontologia hoje, a gente não teria como imaginar a odontologia hoje com a odontologia digital, com a inserção da internet, né? Como que hoje as mídias sociais influenciam na própria profissão. Sim. E isso acaba influenciando no próprio profissional. Então a gente não tem assim muita certeza, mas algumas coisas eu acho que a gente consegue identificar. Eu acredito que a odontologia está arrumando cada vez mais para a parte digital. Então eu imagino que se a gente for, eu estou há 20 anos, em 2003 eu comecei a dar aula em Cuiabá, em Várzea Grande, na Univale, Universidade de Várzea Grande. Se eu for fazer uma projeção daqui 20 anos, eu imagino que daqui 20 anos com certeza a gente não vai ter prontuário de papel, por exemplo. Acho que isso, né? Dificilmente a gente vai ter exames físicos, acho que são tendências, né? Vão surgir com certeza novas áreas da odontologia. Sim.
Hoje a da moda é a harmonização, mas existem cursos já preparatórios para odontologia digital, por exemplo, para planejamento. Sim. A gente conhece aqui o bucomaxilo que ganha dinheiro fazendo planejamento de cirurgia ortognática sem operar. Sim. Então, assim, eu acredito sim que a odontologia está numa grande transformação e que as perspectivas elas são muito discrepantes, porque a pessoa que está vinculada a esse tipo de tecnologia, eu acredito que ele vai absorver isso bem fácil. Sim. E vai criar um gap maior para quem não tem, né? Para quem tem essa dificuldade. Então, acho que de maneira geral a odontologia. E aí, outra coisa, a gente não sabe quais são as profissões que vão existir daqui a 20 anos. Sim. Não tem como saber. Sim. Mas eu acredito que a odontologia estará. Porque a odontologia envolve técnica, envolve ter que fazer. A gente ainda não consegue substituir, nem pensar em algo que pode substituir um dentista, de fato. Mas que a profissão está em franca transformação, eu não tenho dúvida, e isso envolve todas as áreas, sem exceções. Com certeza, concordo também. Eu acho que uma coisa que, eu não sei qual que é a sua opinião, mas ouvi dizer que a radiologia tende a substituir o radiologista. Você concorda com isso? A radiologia na parte de inteligência artificial, internet das coisas, tudo, enfim, ela vai sofrer uma grande mudança. Não ao ponto de substituir o profissional final que vai dar o laudo, mas com certeza a gente vai ter, especificamente na radiologia, eu acredito que a gente vai melhorar muito a condição de laudo a partir de inteligência artificial, a partir desse desenvolvimento tecnológico. Porque eu poderia dizer assim, que talvez aqueles laudos ótimos tem 5% dos profissionais que conseguem dar. Uhum. E com o tempo, com a própria inteligência artificial, vão surgir programas, vão surgir tecnologias que já vão colocar lá, essa lesão tem 80% de ser um queratocisto. Uhum. Você vai preencher lá um checklist e isso às vezes vai começar a se transformar até de quase que uma forma automática. Isso já existe em diversas áreas, a radiologia já está estudando nesse sentido, então eu acredito que isso vai acontecer. E aí talvez aquele laudo que era só 5% da realidade vai se tornar 70% da realidade de todo mundo. Então todo mundo ali vai ter acesso àquele laudo muito bom, aquele laudo com uma alta tecnologia, e isso tende a melhorar o serviço como um todo. Mas ainda vai precisar daqueles casos omissos, até porque a inteligência artificial ela vai ter que ser alimentada com erros e acertos. Sim, com certeza, concordo. Então, eu acredito que quando a gente pensa assim, tem aquele computador Watson, que já faz peças processuais, às vezes com mais assertividade do que grandes advogados. Mas os grandes advogados ainda vão ter espaço. Ainda vai ter ali algumas exceções, alguns casos que ainda vão acontecer. Mas, sem sombra de dúvida, a radiologia vai transformar muito. Assim como a radiologia e principalmente a tomografia tem transformado a odontologia. Sim, muito. Então é uma via de mão dupla. Eu acredito que isso vai ser inevitável. Se você parar para pensar bem com a implantodontia há 10 anos atrás, a quantidade de laudos de tomografias que eram solicitadas para hoje, sim, aumentou muito, né? O próprio implantodontista hoje não se... Primeiro que eu acho que se tornou acessível, né? Custo, e a segurança que traz para o implantodontista é fantástica, né? Quantos erros você já não viu, você que trabalha com isso, de pegar... Talvez você não saiba, mas, por exemplo, um implante que foi instalado, o cara achou que tinha osso perto do seio maxilar. E na verdade não tinha osso nenhum, era uma sobreposição de alguma... Um espessamento mucoso. Alguma coisa, né? Então você já deve ter visto bastante coisa aí. E hoje em dia realmente a implantodontia não existe sem a tomografia, né? Professor Fábio, o senhor... o que o senhor pensa a respeito da odontologia do futuro, hein? Olha, você que é um cara com formação assim, mas nova-iorquiana. eu continuo
tendo que concordar com o Alcides, que a gente ainda não tem a bolinha de cristal, né, para poder prever essa situação toda, mas o professor Alcides, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, não sei se vocês vão estar ouvindo, né, obrigado pelo convite, né, eu sempre sou um cara meio direto, mas, o que eu gostaria de falar é o seguinte, a odontologia digital e a ROF, né, eu acho que são dois grandes elefantes brancos sentados dentro da graduação, que ninguém sabe o que fazer com eles ainda, né? Então, para a gente poder prever um futuro, eu acho que a gente tem que começar a prever como é que a gente vai ensinar de alguma forma isso nos bancos escolares, né? Hoje eu não sei se alguma universidade, com certeza já deve ter programas destinados a ensinar de alguma forma, mesmo que básica, a odontologia digital. E quando a gente fala odontologia digital, é um caminho extremamente amplo, né? Você pega ali a radiologia, a tomografia, o escaneamento, o planejamento de cirurgia guiada, de ortognática guiada, implante guiado, prótese, e vai embora. Você tem uma infinidade de recursos, né? Os planejamentos ortodônticos, né? Enfim. Mas isso está muito longe ainda da grande maioria do público, né? Assim, a acessibilidade e a palpabilidade desse conhecimento está muito longe, né, da grande maioria dos dentistas, né? A hora que você fala de cirurgias guiadas, de várias coisas que envolvem o mundo digital, a gente percebe a grande confusão que existe nisso, né? E isso remonta o quê? Remonta talvez uma falha lá no banco escolar da própria universidade. Né? Então, assim, quantas universidades hoje têm um tomógrafo à disposição do aluno? Ou mesmo um registro panorâmico lá na clínica, né? Ou mesmo um scanner de alta qualidade, ou um scanner, né, disponível na clínica, ou uma impressora 3D. Né? Quantos alunos conseguem manipular tomografias nas faculdades, né? De manipular aquele programa, de brincar com aquele programa, ou mesmo de questão ortodôntica, protética, reabilitador, enfim. Então, isso eu vejo como um grande desafio, né? Você ensinar alguém para que isso se transforme em 20 anos profissionais que dominem aquelas ferramentas, né? E para dominar essas ferramentas, a gente tem que ter ainda conhecimento básico de computação, né? Diga-se a verdade, a gente também tem que ter esse recurso, né? A outra questão, por exemplo, que eu vejo hoje muito importante é com relação à ROF, que é realidade, vai ser realidade acho, nos próximos anos, mas os nossos acadêmicos hoje, eles saem com uma formação talvez não tão expressiva sobre isso, né? E entram numa especialização. As especializações já estão montadas, estão funcionando, mas saem alunos sem um background ali interessante para poder entrar. Agora, isso olhando uma plataforma assim, futurista, né? Agora, eu acho que a odontologia do futuro também passa por um desafio enorme, que é a odontologia preventiva, né? Aquela odontologia social que até hoje a gente não resolveu efetivamente, né? Aquela odontologia do posto, aquela odontologia básica ali, sabe? De fazer o beabá, né? Então, se você também olhar por esse cenário, isso é um desafio tremendo da odontologia no futuro. Como equalizar essa população também, que talvez não vai ser uma população que vai ter acesso à odontologia digital, ou à ROF, ou a ortodontia com Invisalign, enfim, tal. É uma população que precisa de uma odontologia curativa, básica, preventiva muito forte. E para mim ainda isso é um calcanhar de Aquiles muito grande, que vejo que hoje pouca gente milita, né, luta ali nesse segmento, né, mas que é extremamente importante e vai ser muito importante para o futuro. Então, como mensagem inicial, vamos dizer assim, eu vejo mais ou menos esses grandes desafios aí educacional e de como transformar isso tudo numa realidade de futuro próximo ou não tão distante. Sabe o que isso me lembra, Fábio? Quando eu estava na faculdade, vocês também estavam na faculdade, a gente escutava assim, daqui a um tempo não vai mais existir prótese total,
Daqui a um tempo não tem por que você fazer endo, porque ninguém tem mais cárie, né? E aí vamos para a realidade hoje. Hoje o protesista trabalha muito, o endodontista nem se fala. O endodontista, assim, que a gente conhece, ele não tem horário para trabalhar. Ele trabalha de umas formas, e aí talvez a gente pode depois entrar nessa discussão, mas o endodontista é um exemplo bem interessante que eu acho que vai acontecer no futuro, que a gente teve cada vez menos empregos e cada vez mais serviços. O cara vai lá, entra no consultório do colega, faz a parceria e vai lá e faz aquele serviço, faz a endo ali, pega uma tarde e atende aqueles pacientes. Então, assim, aquela coisa, a gente está aqui discutindo odontologia digital, mas a gente sempre vai ter esse espaço, né? E a gente continua ainda com os mesmos erros do meu avô. Meu avô era dentista. Meu avô era Júnior, meu pai é Neto. Eu sou só o nome do meu bisavô repetido para não ser bisneto. E todo meu avô, meu pai, todos dentistas, e a gente continua no mesmo problema. Porque quando a gente restaura o dente, a gente não tratou o problema. Quando a gente faz a prótese, a gente não tratou o problema. Quando você extrai o dente e põe o implante, você não resolveu o problema. Vai dar implantite se você não resolveu o problema. Então eu acho que esse desafio também, aí pensando além da tecnologia, do ponto de vista biológico, também já está acontecendo. Então hoje a gente pensa em probiótico, hoje já tem se falado em probiótico para a pele. Então assim, eu acho que a gente vai evoluindo, e é um desafio. E acho que a grande questão é a gente se transformar como profissional. Acho que esse que é o profissional do futuro. Exato. Sim. Professora Monique, deixa eu pôr o microfone um pouquinho mais para você aqui, agora você fala baixo. Professora, o que você pensa? Qual a sua expectativa para a odontologia do futuro e pode dar sua opinião também sobre o que você acha da ortodontia do futuro? Primeiro, boa noite a todos. Lembrando aos ouvintes que nós somos colegas, então, de muitos anos, todos nos conhecemos há talvez mais de 10 anos, 20 anos. Eu concordo com tudo que os colegas já falaram, para a gente ver o quanto que a odontologia é abrangente, Então, o que vimos na nossa graduação, muita coisa mudou, mas ao mesmo tempo pouca coisa mudou. Os desafios são os mesmos e hoje a gente ainda tem uma odontologia de graduação básica e uma odontologia de pós-graduação muito abrangente e muito específica, muitas vezes. Eu sou ortodontista, talvez se vocês começarem a falar de prótese aqui, eu não vou entender muita coisa. Porque a gente acaba se especializando muito e tendo muita tecnologia de uma área só. Mas o que eu acho que é comum a todas as áreas, e eu acho que sempre foi um desafio e vai continuar sendo um desafio cada dia mais por conta das mídias sociais, é a comunicação. Nenhum computador vai conseguir substituir a comunicação com o paciente. O nosso paciente está cada vez mais conectado. Ninguém chega no consultório mais totalmente leigo. O paciente já chega com bastante bagagem, ou verídica ou não, As fake news aí que ocorrem em todas as áreas. E o profissional que vai se diferenciar é o profissional que consegue passar uma segurança para esse paciente. Então, a gente, tanto em mídias sociais, que a gente precisa hoje em dia se expressar, muitas vezes um pouco difícil para a nossa geração, mais fácil talvez para os nossos alunos do que para nós mesmos, essa comunicação, porque nossa geração não nasceu com rede social. Então, a gente tem que se reinventar aí diariamente, mas eu acho que a comunicação, claro, o bom trabalho também, as tecnologias, tudo isso vão trazer pacientes para o seu consultório e te manter vivo na profissão, mas o que um paciente vai indicar para o outro é se ele gostou da sua conversa, da sua atenção, porque esse contato de olho no olho, humano com ser humano, eu acredito que as máquinas jamais substituirão. A gente precisa sim delas. Hoje a gente tem que se reinventar. O que a gente aprendeu, o que a gente talvez faça hoje, eu como ortodontista, nada eu aprendi na graduação. Tudo é pós-graduação e a gente não pode parar nunca, porque essas tecnologias vêm como uma avalanche em cima da gente, a gente precisa se reinventar, mas o dentista sempre vai
E no dentista não é legal, nunca vai ser legal, né? A boca é uma região extremamente íntima da pessoa e a gente precisa tornar isso o menos desagradável possível. E a gente precisa que o resultado seja legal. O processo não. Gostoso, como disse um professor meu, gostoso é comer pudim de chocolate. No dentista não é gostoso, né? Mas o resultado final do tratamento odontológico tem que ser prazeroso, tem que ser satisfatório. E como ser humano, em contato com o ser humano, esse é eu acho que é um desafio eterno da odontologia, já que os robôs não nos substituirão tão cedo. A minha opinião em relação à odontologia do futuro, fazendo um apanhado de tudo que vocês falaram aqui, realmente o paciente vai depender da gente, né? Que eu acho esse fator humano, esse fator a proximidade sua com o seu paciente, é uma coisa que não vai mudar. No entanto, ontem mesmo eu recebi não sei se já aconteceu isso com vocês, mas uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram propondo uma consulta online sobre uma possibilidade de uma frenectomia numa criança de 2 anos e meio. E quanto eu cobrava para aquilo? Eu já tenho 43 anos de idade, estou indo para 44, estou com 22 anos de formado, isso me pegou de surpresa completamente. E eu acho que isso daí vai acontecer com vocês. Você que é um estomatologista, né? Consultas online, cara. Eu acho que a telemedicina, inclusive, foi liberada agora, essa semana, né? O Conselho Federal da Medicina deu o aval, para que isso acontecesse de forma... Então, e assim, é lógico, o Alcides pode ver uma lesão lá e tal, tentar fazer um diagnóstico, mas sem a biópsia, você não consegue muitas vezes fechar um diagnóstico correto, né? Mas olha só que interessante esse ponto, Diego. A gente, se a gente for pensar o que é o serviço, o que é o serviço? O serviço é o que a Maria falou, resolver o problema. Para mim é isso, né? O meu serviço como radiologista é online há muito tempo. Sim. A minha realidade já há anos, né? Tomografia realizada na clínica. Eu demorei para chegar aqui porque eu estava dando um laudo para Nova Mutum, no Mato Grosso. Então, assim, isso já é uma realidade. E o cara que faz o planejamento virtual para o implante, ele está fazendo o serviço online. Eu não vejo problema. A cadeira está descendo. Puxa. Não, tudo bem, tá ainda. No chão não passa. É que você está muito... Porque eu estou menor que o Fábio. Você fica melhor que o Fábio aí. Aí chateia, né? Rapaz do céu. Vai voltando ali, né? Então, assim, o serviço é a capacidade de resolver o problema. A pandemia forçou isso em todo mundo. A pandemia ela acelerou esse processo. E se você for ver, você precisaria de algumas informações que você coletaria no discurso oral. E você precisaria basicamente de uma inspeção visual. Talvez ficou faltando o quê para você fazer a consulta? Uma palpação. Mas que não é o que é indispensável ali, para você pelo menos dar um parecer primário, distante, inicial, e claro, tem que cobrar por isso. Então eu recebo diariamente fotos, imagens de alunos, colegas, Alcides, o que é essa lesão aqui que apareceu? A gente está fazendo um serviço, né? Então eu acho que isso vai acontecer, mas a execução aí que é a nossa diferença como profissional. Então acho que nesse aspecto a gente está garantido para os próximos 20 anos. Sim, pelo menos eu também concordo. Então assim, a gente vai... aposentadoria nós Agora, existem áreas que são exclusivamente clínicas, né, exclusivamente só de exame mesmo, principalmente na área médica, que essa já é uma realidade. Então, hoje já se faz consulta psiquiátrica online. Isso não é mais uma coisa de exceção, isso já é algo muito comum.
problema que a gente tinha de prescrições, né, de não aceitar de estados por conta de conselhos diferentes, com a prescrição online isso também já está superado, isso já existe. Então, essa transformação, a gente acha que é assim, agora é assim. Não, ela vai aos poucos. Sim. Então você tem essa experiência e essa é a primeira vez. Talvez daqui 5 anos vai ser a segunda. Sim. Mas em 10 já vai ter tido uns 10 casos parecidos. Sim. E aí, daqui 20 anos, os dentistas que vão estar formando, talvez 50% da consulta inicial vai ser assim. Sim. A gente estava falando da harmonização. Tem um aplicativo chamado Shoff, ele faz uma análise facial do paciente. O paciente tira selfie, igual quando a gente tem os reconhecimentos faciais, que tem as posições, vira o rosto e tal. Ele faz uma análise facial como uma cefalometria. Nossa, então ele te dá estimativas de diferenças de posição de sobrancelha, de nariz, de perfil, te dá uma estimativa de diferenças de volume já para você estimar quanto que você vai ter que preencher mais de um lado do que do outro. O paciente já pode responder uma anamnese pelo aplicativo e enviar. Aí a gente barra, porque a tecnologia ela tem vida própria. A evolução da profissão ela tem vida própria. E a nossa legislação ela às vezes não acompanha. Sim. Então, se a gente for pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode fazer anamnese online, o cara não tem como assinar lá um documento. O que falta, eu ainda acho, para a gente dar esse pulo mais próximo, é a gente conseguir melhores interfaces entre o digital e o analógico. Então a gente vê assim, a odontologia digital é uma realidade. Existe escaneamento, existe impressão 3D, existe guia e tal. Vai na prática. Aquilo é vendido como se fosse assim, é só chegar, fazer ali, vamos fazer o planejamento para você só vai lá e parafusa compra. Vai. Não é. Não é. Não. Então, a gente ainda vai precisar ter a formação básica, vai precisar ter a mão, vai precisar fazer o analógico bem feito, para daí então migrar para esse digital. Esse digital ainda são poucos que dominam mesmo. Sim. Ainda é algo difícil. A gente fala de escaneamento, por exemplo. Quando se vende um scanner, fala assim, você escaneia a boca de uma pessoa em 3 minutos. Vamos para a prática, né? Para a prática, você fica 20 minutos lá, tem paciente que não trava a medida, tal, machuca, incomoda. Então a gente ainda está incipiente nisso, né? Então, por que você não tem um prontuário digital? Porque é onde o paciente vai assinar. Então a gente ainda é carente desses gaps, ou por tecnologia, ou ainda por legislação, por coisas burocráticas. Melhor ter um papel assinado, porque se o juiz vier lá com um processo, tem ali bonitinho, se quiser registro no cartório. A gente ainda tem esse negócio. Mas, de novo, a evolução vem, independentemente se a gente acha certo, se acha errado, se gosta, se não gosta, vem. Então eu acho que essa que é a se você pensar, por exemplo, assim, na época que eu estava fazendo especialização de periodontia, para comprar uma máquina fotográfica, eu lembro que o professor falou assim, se você comprar uma máquina fotográfica, o seu cartão de memória tem que ser registrado em tal lugar para que você não altere as fotos feitas digitalmente. E hoje, poxa vida. Tira foto com filtro. Né? Hoje olha o quanto mudou. Hoje tem clareamento na internet que é só a diferença de white balance. Exatamente. Tem antes e depois aparecendo ali que é só white balance. Exatamente. Então eu acho que esse fator, o dentista não vai ser substituído porque o nosso trabalho é manual, né? Nosso trabalho é manual. No entanto, algumas coisas vão ser menos. Por exemplo, você fez muito provisório na mão. Pode ser que daqui a uns dias seus provisórios sejam somente impressos, feito um escaneamento e rapidamente você entrega um provisório melhor ou tão bom quanto aquele que você fazia.
Sim, mas nesse sentido também a gente acaba tendo que analisar coisas interessantes do digital não de laudos, né? Não nesse contexto, mas o digital que vai virar tratamento manual clínico, né? Então, assim, passei por uma experiência muito recente, um planejamento digital de um jogo de laminados, enfim, e tal. Muito bonito o planejamento, muito bem executado, tal, no modelo, na tela do computador, né? Só que a hora que a transferência desse planejamento para a boca, a impressão da paciente, estes dentes não são meus, isso não combina comigo, eu não quero isso, né? Porque às vezes o digital é aquelas coisas mais padronizadas, eles têm que entrar nesse processo padronizado, né? Que você vai ganhar fluxo com isso, né? Daí eu conversei com a paciente, então o que você quer? Aí que volta para a habilidade sensitiva do dentista, né? Sim. É aquele cara que vai entender a demanda e fala, então vamos fazer um planejamento analógico direto na sua boca, né? Para você resolver aquela demanda daquela paciente, né? Daquele paciente. E aí, a hora que você faz, que você produz dentes, que você não produz mais dentes simétricos, iguais, idênticos, lado direito e lado esquerdo, que você cria as assimetrias, enfim, né? Que dá a naturalidade. Que dá a naturalidade, daí a paciente olha, não, agora eu me reconheço. Com dentes irregulares, feitos manualmente, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse contraponto também, porque no futuro também ele vai precisar da habilidade do dentista, né? Quanto cirurgia guiada mesmo, de implantodontia, né? Quantas que deram certo e quantas que não deram certo? Sim, quantas vezes já não tinha que falar, ó, parou. Eu comecei na guiada, parou. Esse negócio, houve alguma distorção no planejamento, alguma coisa assim, não está igual eu quero, igual está lá. Tira e vai pro convencional. E daí se você ensina um profissional a só fazer, por exemplo, cirurgia de implante guiado, sim, a hora que essa cirurgia ela começar a falhar, ele é talvez um profissional que vai ter o recurso de entender e ele não vai ter a habilidade de tocar para diante de forma manual, vamos dizer assim, né? Ele vai travar. Ele vai travar. É a mesma coisa da ortodontia, exclusivamente alinhadora, né? Até teve umas polêmicas há alguns anos que estavam tendo lojas de Invisalign nos shoppings e dispensavam o uso do dentista. A presença do dentista era diretamente um escaneamento, passava para o técnico da empresa e vinham os alinhadores. Hoje, dentro da Invisalign, a gente sabe que não é assim, que diagnóstico, planejamento, técnico não consegue fazer sozinho e mesmo que faça, é indispensável o olhar clínico do dentista pro diagnóstico, planejamento. E também para a execução, porque muitas vezes as placas não conseguem reproduzir aquilo que foi feito no 3D. E aí você precisa de artifícios, o mesmo artifício que você precisou para dar característica para a prótese e para compreender o que o paciente queria, na ortodontia é a mesma coisa. Então, a gente precisa de acessórios, a gente precisa de mão e de olho clínico treinado para conseguir fazer a ferramenta ser eficaz, porque a ferramenta não trabalha sozinha. E isso é muito comum na harmonização também, né? A gente precisa, achei legal esse software que ajuda no diagnóstico, mas e essa sensibilidade do paciente, né? Não quero ficar com um cara de fofão, ou eu não quero, qual que é a sua queixa, né? Porque padronizar todo mundo talvez seja mais fácil, mas conferir beleza e naturalidade é uma coisa que a gente precisa de tato para conseguir reproduzir e satisfazer o nosso paciente. Eu acho também que nós estamos confluindo para o mesmo ponto, que a odontologia tende assim, não tem limites para a odontologia, tanto que ela vai crescer, nós não sabemos, mas que o dentista é imprescindível
para ela. E para isso, e aí é um assunto que eu não queria cair, mas a formação do dentista é muito importante, né? E nós, como professores, sabemos que É um desafio. é um desafio, né? É um desafio você lapidar um aluno e fazer ele entender, tá certo? Tem a coisa da imaturidade do aluno e tem também, às vezes, a falta de vontade de entender o que você está falando. Mas é difícil você colocar na cabeça do aluno que ele precisa treinar, que ele precisa estudar, né? Que as coisas não são tão fáceis como se pinta por aí, principalmente no Instagram, né? Principalmente no Instagram. Bom, sei que o que você tem visto, Alcides, principalmente nesse curso que você tem aí de harmonização, que é uma especialidade nova. Você, no seu curso, você tem interação com os alunos? Tem. E o que você está achando, assim, qual que é a sua percepção desses alunos que estão entrando na ROF, a preparação para entrar para a ROF? O que você está achando? Alguns pontos assim que eu acho que a gente tem que esclarecer. A gente sempre vai ter uma tendência de achar que as coisas estão piorando. Sim, é uma coisa. Se meu avô falava, eu não fazia assim, na minha época não era assim, né? Em alguns aspectos eu concordo, porque se você perguntasse para uma pessoa que formava em direito 100 anos atrás, 50 anos atrás, quanto que ele tinha que ler, quanto que ele tinha que ter acesso, né? Como que era o português, como era a caligrafia, então as competências e habilidades que eram exigidas naquela profissão. Isso foi mudando e hoje na área do direito se lê muito menos. Sim. Vou pegar quando nós formamos dentistas. Eu lembro que eu fiz assim inúmeras exodontias, né? Sim. Inúmeras mesmo, assim, próteses. E hoje a gente é professor de graduação e vê que o aluno faz bem menos. Sim. Isso de fato traz um grande problema. A gente teve um outro problema recente, que foi a pandemia. Sim. Que atrapalhou todo mundo. Atrapalhou a tua filha que estava na alfabetização. Sim. Atrapalhou o aluno que estava no último ano da faculdade, Sim. na clínica, e o aluno que teve anatomia online. Sim. Que fez anatomia online. E aí entra um outro ponto que eu acho interessante para entrar nessa questão do curso. A pandemia em especial me fez mudar o meu pensamento, a minha cabeça com relação ao ensino não presencial. Na verdade, eu já vinha desde 2018, 2019, eu recebi um convite lá do Instituto Europeu da Face, que era em Porto, em Portugal, e para participar da primeira turma de mestrado em harmonização. Uhum. E aí quando me fizeram o convite, eu falei, não, eu fiz o curso de habilitação, tudo, mas eu entrei na harmonização para tratar distonia, para tratar bruxismo, como complemento, ao tratamento. Deixando bem claro, viu, pessoal, como complemento a esses tratamentos. Enfim, para a parte funcional, e eu fui bem franco, falei, olha, eu posso participar, mas a minha área mesmo é farmacologia, anestesiologia e terapêutica. Eu trabalho na clínica, eu tenho mestrado e doutorado nessa área, então se vocês quiserem a gente pode montar os protocolos para isso. Foi um grande desafio, porque não tem não existe harmonização. Existe dermatologia, existe cirurgia plástica, existe bucomaxilo, mas não existia a harmonização. Então, eu comecei a montar esses protocolos, a criar, de fato, usando muita coisa da medicina, da odontologia, principalmente dessas duas áreas. E aí, na época, eu montei esses protocolos e comecei a dar aula no mestrado online. Uhum. Online. As aulas eram online. E aí, lá tinha os módulos presenciais. Já chegou para Porto dar aula? Não cheguei para lá. Eu ia para lá na pandemia.
Ele tava marcado pra ir pra lá em 2020, eu felizão, rapaz. Você achou que ia pra Europa passear e não foi? Não adianta, alegria de pobre dura pouco. Dura pouco. Mas foi legal porque eu participei das formações e tive a oportunidade de iniciar o ensino online antes da pandemia. Sim. E notei que, de fato, aí entra o negócio. Para quem quer aprender, quem quer estudar, para quem quer estar lá no meio, eu acredito que o online é até melhor. Não é que ele é pior, não é que ele é equivalente, não, ele é melhor. Porque você pode assistir depois, Sim. você pode revisar, você não precisa ver o caderno. Sim. Você lembra que o professor falou aquilo na aula, você abre a aula de novo ali, mais ou menos naquele momento, e vê direitinho, igual o professor falou. Você tem geralmente muito mais materiais complementares. Para quem quer, de fato, esse é uma forma muito interessante. Veio a pandemia e eu participei até então como professor. Quando veio a pandemia, eu participei de um seminário de tomografia computadorizada com o pessoal lá do Mike Bueno, do Estrela, do Bruno Azevedo, que são pessoas que eles poderiam estar reunidos em um dia para assistir uma aula, mas a gente teve 112 horas de aula. Nossa. 112 horas. De repente, eu estava numa sala virtual com professores de Israel, professor da Inglaterra, professor dos Estados Unidos, e ali numa discussão super científica, super acadêmica, super produtiva, que nenhum congresso eu ia conseguir ter. Sim. Com esse volume, com esse tempo, com essa... Nenhuma pós-graduação, nenhum mestrado, nenhum doutorado, não ia dar, porque fisicamente era impossível juntar. Então isso também me fez ver que a saída para o profissional do século XXI, o profissional que está aí, é o ensino continuado. Uhum. Eu acho que todo mundo concorda que assim, a gente forma já obsoleto. A gente já forma obsoleto. Quando eu formei, imagina assim, eu endodontista, na época que eu formei 5 radiografias, Nossa. não tinha rotatório, né? Hoje ultrassom, O ortodontista tinha ler. imagina como que as coisas vão mudando, né? E aí eu notei que existia um nicho de mercado muito interessante, que envolvia a harmonização orofacial, mas de uma deficiência, aí voltando ao que você falou, uma deficiência da base do dentista, de maneira geral, que é a parte clínica, a parte médica, a parte que a gente é muito treinado na faculdade tecnicamente. A gente faz escultura, só que aí chega um paciente lá que tem hipertensão, o aluno trava. O paciente vai atender a gestante com pulpite, meu Deus, não sei mais nada. Então a gente é treinado em condições normais de temperatura e pressão. E essa é uma deficiência que existia, a parte de anestesia e terapêutica medicamentosa já existia na odontologia. E quando eu comecei a estudar para montar o curso online, eu notei que na harmonização era muito mais deficiente. E deficiente em vários aspectos. Por quê? Porque às vezes o dermatologista não conseguia anestesiar. Uhum. A gente vê às vezes médico que faz biópsia, anestesia, vai fazer um preenchimento labial, eu não anestesio. E ao mesmo tempo profissionais que às vezes usavam prescrições de forma inadequada. Sim. Então fazia um bioestimulador e usava corticoide por longos períodos, acabava diminuindo a ação do bioestimulador. Uhum. Ou então, não, tem que doer, no pain, no gain, né? Tem isso, a harmonização tem muito disso. E aí eu entrei nesse nicho para montar um curso de anestesiologia terapêutica voltado para a harmonização orofacial, um curso online na plataforma Hotmart. E esse curso tem sido muito interessante, porque eu encontro vários profissionais, não só dentistas, profissionais, tem aluno da Suíça, tem aluno de Dublin, tem aluno fora do Brasil. Uhum. Então assim, você está falando de dipirona e o cara, mas não tem o dipirona aqui, né? Então é muito interessante porque a harmonização, primeiro, assim, ela veio para ficar. Ela não... Sim. Ninguém mais discute competência. Você é bucomaxilo. Você tem uma formação cirúrgica fenomenal. Você vai fazer uma cirurgia de bola de bichar? Eu não duvido da sua capacidade técnica. Sim.
Entendeu? Eu acredito que se você estudar, você vai fazer. Como você faz coisas muito mais complexas do que isso. Então, assim, existe uma diferença enorme entre o eu posso fazer, eu devo fazer, eu quero fazer. Sim. Então, assim, eu posso fazer uma neurocirurgia? Posso. Faço medicina, faço neurocirurgia, faço uma neurocirurgia. Sim. Posso ser astronauta? Ultimamente só tem dinheiro, pode. Ir astronauta. E aí aquela coisa do eu posso fazer tal coisa, né? Eu posso fazer tal procedimento, eu posso invadir essa área, né, da minha formação, enfim, posso, eu devo. Aí eu acho que é um grande problema que a gente tem, que muitas coisas são ensinadas como se fossem coisas simples, coisas fáceis, e às vezes até de fato são, mas são feitas no tutorial. São feitas no tutorial. Então o cara, ele não, às vezes não tem uma formação como um bucomaxilo, como um cirurgião plástico, como um dentista de maneira geral, que vai lá, extrai um dente, sutura, anestesia, e aí ele começa a se meter a fazer procedimentos clínicos, que são relativamente simples, mas emagrecer é simples, não é fácil. Sim. Então emagrecer só sem ingerir menos caloria que você emagrece. Sim. Então emagreça. Não, Sim. lavar a louça é simples, é fácil, mas de vez em quando a gente quebra prato. Sim. Então o grande problema que eu vejo, e aí não é só na ROF. Não é só na ROF. Não é. Quantas lentes de contato a gente vê Mal adaptadas. com o mesmo problema? Com implantes, tratamentos ortodônticos que demoram anos, com reabsorções apicais violentas. Sim. Então, o problema não é especificamente da ROF. Eu acho que a odontologia vai mudando. Esses dias eu dei aula numa jornada de biomedicina, e aí eu descobri que assim, lá no curso de biomedicina eles têm um estágio, que é praticamente um estágio na área de estética. Então, já está tendo uma... Quando você pensa lá do biomédico, para mim era só análises clínicas. Sim. Então não, já está tendo uma formação mais clínica. Eu já falo de toxina botulínica na graduação. Sim. Assim, como parte da farmacologia, no ensino técnico, mas assim, existe, está ali. Então a gente vai adaptando, a gente vai se adequando. Eu acredito que a gente vai acabar tendo igual existe. Quando eu formei não tinha disciplina de implantodontia. Criou-se. Imagino que no futuro a gente vai ter uma disciplina, né, de harmonização orofacial. O profissional precisa saber. Em breve, né? Acho que não, nem que seja só teórico, né? Nem que seja... E isso vai só engrandecer a profissão. Porque o problema que eu vejo é que às vezes as pessoas querem fazer procedimentos de alta complexidade, ou às vezes passar o carro na frente do boi ali, sem ter a devida formação. E isso, mais cedo ou mais tarde, o preço vem. Sim, a conta chega. Mas isso para tudo, né? Isso também, vocês, é um problema, é um desafio para a odontologia que eu acho que é a própria forma como o professor se mostra em Instagram, em rede social. Porque, na minha concepção, é o seguinte, os professores, ou os títulos professores, né, e a odontologia em algum momento vai ou não ter que resolver isso, mas tem casos que são apresentados que não é para todo mundo. Sabe? É mais para enaltecer o ego do próprio professor do que realmente ensinar alguma coisa a alguém. E quem é o professor hoje, né, Fábio? Exatamente. Daí, quem é o professor hoje, né? Que é outro desafio enorme da odontologia, né? Quem é o professor hoje, né? Qual que é a responsabilidade sua como professor? Qual que é a responsabilidade sua de estar com microfone, terno e gravata, em cima de um palco e falando coisas para a plateia presencial ou divulgando seu trabalho na internet, auto-intitulando professor, né? Quem é o professor da graduação? Quem é o professor da pós, né? Como é que você forma um professor para ensinar alguma coisa realmente que seja eficiente para a formação daqueles meninos e meninas que estão sentados lá? Então isso também é um desafio para a odontologia. A formação, nossa, e aí vem um número expressivo, que hoje nós temos 600 e tantas faculdades de odontologia, 619 faculdades de odontologia, com um número que eu não faço ideia de quantas vagas, né? E quem que são os professores que estão naquelas cadeiras, né? Qual a formação daqueles professores, o que eles estão passando, né?
mais a parte ainda, aqueles que se auto-intitulam os professores de blog, Instagram. O professor né? acadêmico ali que está lotado numa instituição e tudo, ele ainda tem, assim, eu diria, até muito mais responsabilidade Sim, com certeza. do que às vezes grandes professores que é aquela coisa, né? A nova geração, ela não vai querer dica para ter um corpo perfeito com a nutricionista, ela vai querer a dica com a marombeira. Exato. Não é interessante? Sim. Então, às vezes, assim, o profissional, e aí a gente vê umas coisas que eu acho perigosas, que é assim, eu desenvolvi uma técnica. Sim. Eu desenvolvi uma nova forma aqui de fazer aquela prótese, ou no caso a gente vê bastante na harmonização isso também acontecendo. Isso é um pouco perigoso, né? Porque quando a gente tem aquela formação acadêmica mesmo, você sabe que tudo aquilo que você está ensinando teve toda uma prova, uma contraprova, né? Você não está falando de espaço biológico, que é tantos milímetros, com base na sua cabeça, sim, e que se invadiu, você fala, não, aqui vai dar certo. Sim. A gente tem todo um embasamento em cima disso. E, de novo, eu não sei se isso é melhor ou pior. Francamente, eu acho pior. Mas eu não sei, a gente vai mudando, o mundo vai mudando. Então, a gente tem a tendência a achar que também a nossa época era melhor, sim, e agora é diferente. Então, é um grande desafio essa questão da formação. E a gente continua pecando. Os problemas que eu vejo na odontologia, muitas vezes são problemas de falta de técnica e de conhecimento. E aí a gente volta de novo na questão da formação. Porque quando nós fizemos graduação, né, é óbvio que nós tínhamos muito menos coisa disponível para estudar, muito menos coisas, né? Assim, precisa ir muito longe, cara. Em 2005, para eu poder escrever a monografia, eu tinha que recorrer à biblioteca e solicitar artigos para ver impressos. Sim. Né? Sim, artigos impressos. Uma luta da bexiga, você pegava o artigo impresso. Não existia Google nem Wikipedia. Nossa, você é velho. Não existia. E quanto mais opção, né, mais a gente fica em dúvida. Sim. Tem isso, né? Porque quando você só tinha ali aquela publicação, aquele recurso, aqueles professores, parecia que o consenso era muito mais fácil. Sim. Né? Até as escolas não se comunicavam, sim, muito. Sim, então você ficava nichado naquilo, você não via muita coisa daquela outra tendência ali. E hoje está tudo aberto, está tudo amplo, sim, e muita baboseira também. Muita, né? Baboseira, exatamente. Eu vejo que ainda o nosso maior problema na odontologia, quando a gente fala de iatrogenia, de cagada, para falar a palavra correta, ainda a gente está falando aí de diagnóstico e conhecimento. Para mim isso é cabal. Tem um trabalho muito interessante do British Medical Journal, que ele coloca o erro da assistência médica como a terceira causa de morte no mundo. E aí eu não estou me referindo especificamente ao erro médico, o erro da assistência, o erro da falta do diagnóstico correto, né, da negligência, e o erro técnico lá, a gente viu lá, colocou vaselina no soro, né, a técnica de enfermagem colocou lá, a pessoa morreu, erro na assistência médica. Mas a gente conhece pessoas que foram submetidas lá a um procedimento, tiveram um cateterismo, tiveram lá um problema, ou então uma endoscopia, tiveram uma perfuração, e isso é público e notório. Como na maior parte do mundo, inclusive no Brasil, tem um trabalho do Anuário de Segurança Hospitalar de 2018 da Universidade de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que coloca o erro da assistência médica hospitalar como uma das principais causas, a terceira causa também de morte no Brasil. No Brasil, com um detalhe que no Brasil a morte no SUS é o dobro da na saúde suplementar. Sim. E sem reclamar de SUS, porque o Brasil tem SUS. Sim. Nos Estados Unidos nem SUS tem. E aí, trazendo esse mesmo... Porque o que isso envolve, quando a gente entende dessa forma, o que a gente precisa para evitar esse tipo de problema? Humildade. Sim, conhecimento. Humildade não é postar hashtag gratitude, né?
Humildade não é isso, né? Humildade é você reconhecer que você erra, que você, né, que você pode melhorar, que você errou aqui, que você pode aprender e tal. E vamos aqui, nós estamos entre colegas. Tira a morte de gente. Vamos pensar a morte de dente. Qual é a primeira, na sua opinião, qual é a primeira causa para perder um dente hoje em dia? Para mim é carne. Sim. A segunda, Periodontite. periodontite. E a terceira? Ir ao dentista. Piroletista. É uma odontológica. Mas gente. Mas depois quem estiver escutando a gente aqui, coloca nos comentários, vê se vocês concordam com a gente ou não. Tanto é que eu acho que tem um trabalho da turma lá de Pelotas, que eles falam que eu acho que as mulheres têm mais problemas dentários, né? Porque elas procuram mais assistência. dentistas. Poxa, que legal, que bacana. Então, assim, quando a gente começa a entender que esses problemas da morte do dente acontecem pela falta de conhecimento, pela falta de diagnóstico, pela falta de preparo, eu não sei se a gente vai melhorar ou vai piorar. É o desafio do futuro. É o desafio do futuro. É o desafio do futuro. O de fato, né? Sim. Saber de fato, não simplesmente postar, Sim. não simplesmente ter uma boa propaganda. Sim. Porque são gerações diferentes. E eu noto, a gente conhece muitos profissionais que são excelentes e que não conseguem se desenvolver profissionalmente porque não tem esse conhecimento, não tem essa inteligência. Sim. Né, de mercado, de saber lidar com o paciente e tal, mas assim, nossa, eu preciso fazer um canal, pô, é aquele cara lá, mas ele nem conversa, não, mas é ele. Sim. Então todo mundo tem um profissional assim. Só que eu acho que primeiro o terreno, o alicerce, conhecimento técnico e tal, depois você pensa nas outras coisas. Sim. Exatamente. E o que a gente vê hoje, até pelas novas gerações verem muito sucesso a partir da propaganda, a partir da mídia, a partir da internet, né? Então, assim, e o que é engraçado que eu vejo também, que os próprios pacientes, a gente fala do profissional, mas o próprio paciente também vê isso. O paciente às vezes quer o dentista que tem mais seguidor. Sim. Não é interessante isso? Interessantíssimo. Então, assim, quem está tem mais errado? caso postar. Aí vamos lá, quem está errado? Não sei. Não sei. Né? Qual geração é melhor? Qual geração é Não pior? sei. Eu penso assim, você tem que fazer as coisas bem feitas. Sim. E, assim, essa é uma inteligência que ainda falta em muitos dentistas, a parte de gerência, Sim. né? A parte de saber lidar com mídia social. Imagina você chegar e falar assim, qual é o WhatsApp do seu consultório? Você fala, não, eu só tenho fixo. Não dá mais. Eu não tenho telefone. Eu não tenho Imagina daqui celular. 20 anos como essa questão comercial e aparência vai estar, né? É isso aí, qual é o seu Instagram? Não, eu não tenho Instagram. Então isso vai realmente ser um grande vazio que vai separar muitos dentistas. Muitos dentistas. E aí o próximo gap que vai acontecer vai ser dos que sabem vender e sabem fazer, Sim. dos que só sabem vender. Sim. E dos que só sabem fazer. Do que só sabe fazer. Tem esse também, né? É. Tem esse também. É verdade. É verdade. Isso é verdade, cara. Acho que você disse uma coisa. Essas 3 palavras que você falou é muito importante mesmo, cara. Essas três frases, né? É separar de quem sabe fazer, de quem sabe fazer e sabe se comunicar e de quem só sabe se comunicar. É isso aí. Exatamente, cara. Eu acho que é por aí mesmo. É isso por aí. Bom, pessoal, você queria falar mais alguma coisa, amor? Nós estamos aí já com 1 hora de podcast gravado aí. Eu acho que a gente já pode fazer as considerações finais para a gente encerrar esse podcast. E aí, quais são as suas considerações finais sobre isso daí? Aquelas 3 frases? As 3 frases. As 3 frases do Fábio, elas resumem muito bem o que vai acontecer no futuro. Eu acho que a
gente não tem que ser pessimista, Sim. né? Acho que a gente não tem que ser pessimista. Eu acho que tudo na vida está se transformando. A questão é que as coisas estão se transformando de forma muito rápida, muito intensa, muito rápida. A gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue sim definir que algumas coisas estão em tendência. Sim. E o profissional realmente que vai se destacar é aquele que conseguir completar todas essas lacunas. Completar bem todas essas lacunas. E na minha visão, principalmente com aquela competência técnica de conhecimento, essa é a base. A gente não pode se esquecer disso, porque o preço vem. Sim. A gente tem visto na tomografia em especial, a gente passou por momentos, a odontologia passou pelo momento dos problemas com a orto, muita gente com problema de ortodontia, depois a gente teve os problemas do implante. Sim. E agora sim, eu tenho visto pacientes jovens com 20 anos, com dentes virgens, que vão lá e colocam lente de contato. Sim. Por fora da alveola. Sim. E aquilo vai ter repercussões grandes no futuro, e esses profissionais vão acabar ou entrando no ostracismo, ou tendo que pagar por isso, enfim, tendo problemas com isso. Então realmente é importante a gente ter a base e depois ir atrás do resto. Acho que esse é o grande recado. Olha, eu acho que, pensando na nossa conversa agora, a nossa geração tem uma responsabilidade enorme com o futuro. A nossa geração de dentistas e educadores como somos, o que a gente vai deixar de legado vai repercutir no futuro, né? Tanto no ensino quanto praticando a odontologia em si, como mostrando talvez um caminho bom para essa molecada. Então está na hora da nossa geração, a geração está um pouquinho para cima da gente, os gestores, dos cursos, enfim, parar, sentar, olhar para dentro, ver como as coisas estão acontecendo, porque não vejo o futuro da odontologia sem conhecimento, sem estudo, sem dedicação, sem habilidade manual. Por mais que os instrumentos, materiais, isso evoluiu absurdamente nos últimos anos, e vai evoluir mais porque a gente não sabe o que está dentro dos laboratórios de pesquisa, a gente não faz ideia do que já está pronto lá para entrar nas prateleiras das dentais e nos softwares, enfim. Mas eu ainda acredito que a nossa responsabilidade, a nossa gestão atual vai repercutir muito nos próximos anos e vai ser o grande desafio nosso de como manejar, como gerenciar isso ao longo do prazo. Você, amor? Eu acho que não temos nada a temer mesmo. Nós que eu já tenho 15, eu acho que vocês quase ou mais do que 20 anos de formado, a gente já viu várias fases da odontologia. Vocês formou acho que 4 anos antes de mim, não tinha a disciplina de implantodontia. Eu já tive. Um pouco antes era a ortodontia, que era novidade, depois a implantodontia, em seguida vieram as lentes de contato, hoje a harmonização facial. Olha quanta transformação já ocorreu nesses últimos, 20 anos. Eu acho que não temos nada a temer mesmo, só que eu acho que a nossa vida profissional, como dentistas, ela é bastante longa. Quem quiser se manter no mercado precisa ter estabilidade, né? Não adianta você chegar, bombar no Instagram, receber muitos pacientes, fazer cagada em todos, porque o boca a boca ainda vai existir. Hoje, com internet, as notícias boas e as más se propagam muito rapidamente. Então, acho que o segredo da longevidade dentro da profissão é realmente fazer um trabalho bem feito. E isso passa pelo que vocês já falaram: diagnóstico, planejamento, habilidade manual, coisa que sempre fizeram um bom dentista e sempre farão, fora a comunicação, que eu, desde o primeiro momento, acho que é uma das situações mais importantes aí, que a gente precisa exercitar, né, a todo momento, porque a gente depende disso para se relacionar com outras pessoas. Bom, eu acho também que o futuro está aí, as novidades vão chegar cada vez mais, o dentista não pode deixar de se atualizar e também não pode deixar de estudar.
Basicamente isso, Isso aí. né? É isso Não aí. pode deixar de estudar e não pode deixar de se atualizar, porque senão você vai ficar para trás. E hoje, não tem desculpa, né? Não. Em qualquer lugar, né, você tem conhecimento, inclusive gratuito, Sim. na internet. Então, assim, hoje é fácil. Né? Então, talvez até pela facilidade não esteja tão na moda. Sim, exatamente. Tem isso. Então, eu acho que o dentista do futuro, o grande desafio dele vai ser se atualizar e se manter estudando, né? Eu acho que é o básico. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, então, tá? Obrigado, professor, por você ter vindo aqui. Obrigado. Parar de dar laudo lá e ir pra cá, largar a criança em casa. Você que está dando aula até agora, né? A Moco saiu lá, largou as meninas em casa também para vir aqui. Eu agradeço a presença de vocês e espero que a gente se reúna mais vezes para conversar sobre esses assuntos também que eu acho muito bacana. Tá bom? Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Até mais. Até.